Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto assim bastante conhecido e muito utilizado pelas pessoas, né, para quererem assim justificar que elas vão conseguir qualquer coisa, que elas botar na cabeça elas vão conseguir, como se fosse uma espécie de autoestima, uma espécie de automotivação, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero lembrar aquilo que já falei aqui em outros vídeos, a questão da interpretação do texto, o que realmente o texto está falando, e a questão da aplicação do texto, do uso que eu faço desse texto, que pode ser correto e pode às vezes ser meio forçado. E algumas vezes, e muitas vezes até errado, né? Então, uma coisa é a aplicação, é o uso que eu faço desse texto, e a outra coisa é o que realmente o texto está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você olhar aqui a partir do versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aqui na pobreza, né? Ele diz, não, eu estou contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto, é disso que o texto está falando. Que Paulo, aqui no caso, ele já estava acostumado com todos os tipos de circunstâncias. Pobreza, riqueza, ser humilhado ou ser honrado. Quer dizer, que tudo isso ele poderia passar confiando naquele, em Deus, que o fortalecia. Então essa é a interpretação do texto. Agora, claro, eu posso fazer uma aplicação desse texto. Posso fazer um uso desse texto e alguns desses usos podem ser assim bem forçados e não estarem assim tão corretos dentro do próprio significado do texto. Então a gente tem que tomar um cuidado ao ler os textos da Bíblia em ver realmente o que o texto ele está falando, está fazendo ali, alusão a quê, e o uso que nós vamos fazer desse texto, a aplicação que a gente vai fazer desse texto. Ela tem que sempre estar o mais próxima possível da interpretação correta do texto. Eu posso até às vezes fazer uma aplicação assim e tal, né? Mas eu tenho que cuidar para não fugir do que realmente o texto está falando. Assim como eu já dei exemplo em outros vídeos, MBA. Então a gente tem que cuidar para não aqui, com base em outro texto qualquer, querer fazer dele uma aplicação que acaba indo para heresia. Então anote sua Bíblia e tome cuidado.